Hoje nós vamos iniciar uma série, na verdade eu intitulei como uma série, na verdade, mas não vai ser uma série porque ela vai ser bem extensa. E por que vai ser bem extensa? Porque nós vamos, nos próximos meses, trafegar nas grandes narrativas da Bíblia. Então a gente vai ver diversas histórias no Antigo Testamento e diversas histórias no Novo Testamento de homens e mulheres de Deus que tiveram um encontro com esse Deus extraordinário e as suas vidas mudaram completamente. E quando eu falo de vidas que mudaram completamente, foi histórias de vidas que mudaram completamente, foram grandes livramentos da parte de Deus, foram também abraçados por Deus num amor ímpar e incondicional, aonde nos momentos mais tenebrosos e nas cavernas mais escuras, esses homens e mulheres de Deus tiveram respostas do Senhor. Muitas respostas foi apenas Deus manifestar a sua presença e falar: você não está sozinho e você não está sozinha. E hoje eu gostaria de ler uma das grandes histórias da palavra de Deus, que vamos falar um pouco sobre a queda. E o tema da mensagem de hoje é: a tragédia da queda revelou a grandeza da graça. A tragédia da queda revelou a grandeza da graça. E nós vamos ver essa história que está relatada no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Então, por favor, abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 15. Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 3, verso 1 até o versículo de número 15. Todos que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, eu espero um pouquinho mais. Diminui um pouco, Vitor, por favor. E pode deixar do jeito que está. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 15, diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente para os olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo meio do jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse?
O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo e me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, me encontro diante do teu altar, juntamente com teus filhos, diante da tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais um dia nos reunirmos como igreja para adorar o autor da vida e ouvir de sua santa palavra, que tem o poder de transformar as nossas vidas e nos manter de pé alicerçados na rocha. Repreenda toda a obra do mal e o jugo maligno das trevas, que vem querer roubar a preciosa semente da tua palavra, para que não germine dentro do nosso coração, que caia por terra no nome de Jesus. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A história de Gênesis 3 retrata da queda do homem. Gênesis 1 e Gênesis 2 mostra todo o princípio da criação. Disse Deus: haja luz e houve luz, porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois que Deus acaba de criar a terra, em 7 dias de Gênesis capítulo 1, que o Senhor vai criando tudo o que existe na face da terra. A palavra diz que Deus criou os céus, depois o mar, depois criou as aves, preencheu o céu com as aves e preencheu o mar com os peixes e preencheu a parte da terra, das árvores com animais selvagens, e tudo que o Senhor ia fazendo dia após dia, ele fala assim, e viu Deus que era bom. Essa bondade que está no Gênesis capítulo 1 é uma bondade intrínseca de Deus, ou seja, é uma bondade que está dentro do próprio Criador ao contemplar a sua criação. Deus vê que é bom não porque a criação é boa, mas por ele ser bom, tudo o que ele faz é bom. Então ele diz, olha, viu Deus que era bom. E na última parte de sua criação, a Bíblia diz que ele forma o homem do pó da terra, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, com a capacidade de pensar, com a capacidade de sentir, com a capacidade de olhar e discernir tudo o que está à sua volta. E nisso que ele forma o homem, deu sobre ele o governo. Olha, você agora vai dominar sobre toda a terra e sobre todos os animais. Inclusive, Adão, não só você vai dominar, mas você vai dar nomes a todos os animais. Então, Adão tem um determinado dia que para e fala, você vai se chamar girafa, você vai se chamar boi, você vai se chamar cachorro, você vai se chamar leão, você vai se chamar leopardo, você vai se chamar hipopótamo. E os nomes de todos os animais, a Bíblia diz que foi Adão que deu. E nisso que Adão estava dando os nomes para cada um dos animais de Gênesis capítulo 1, todos os animais estão em pares. Todos os animais estão macho e fêmea. Todos os animais são um casal. E Deus percebe que Adão está fazendo todo aquele trabalho da criação, dominando a criação, a qual ele foi colocado no meio do jardim do Éden para dominar. Ele está fazendo todo esse trabalho sozinho. E quando Adão faz todo este trabalho sozinho,
o que acontece? Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora, que lhe seja idônea, uma mulher para estar auxiliando ele em toda essa sua representatividade de domínio que o homem tem. Faz Adão cair num profundo sono, tira uma de suas costelas, preenche com carne e cria a mulher. Adão então levanta daquele profundo sono, olha para Eva e fala, opa, essa sim, hein? É carne da minha carne e sangue do meu sangue. E o Senhor coloca ali e a mulher começa a auxiliar Adão em todas as suas tarefas diárias. E interessante que a Bíblia diz em Gênesis 1 e 2 que ao final de toda a tarde, considerado o Shabat, a virada do dia, principalmente na cultura judaica, o Shabat, a virada do dia, Deus se apresentava para Adão e falava, e aí Adão, como que foi o seu dia? E Adão falava, nossa, hoje eu plantei ali, coloquei a melancia, o melão também, dei nome para o leão, para alguns animais. Nossa, Senhor, o dia hoje foi muito produtivo. E a Bíblia diz que Adão e Eva juntamente batiam um papo com Deus todos os dias. Esse bate-papo é caracterizado como um relacionamento. Relacionamento esse que sempre que eu vou conversando, dialogando com o outro, gera o quê? Uma intimidade. Então o homem era extremamente íntimo de Deus, íntimo do Criador, ao ponto que Adão acabava o seu dia já falava, olha, vou ter que ir lá trocar ideia com meu pai, vou ter que ir lá trocar ideia com Deus Todo-Poderoso, vou trocar ideia com Deus Criador. E eles sempre batiam esse papo. E nisso, meus irmãos, entramos em Gênesis capítulo de número 3. Gênesis 3, então, relata que tinha uma serpente. Serpente essa que a Bíblia fala que era um dos animais mais astutos que o Senhor Deus tinha criado. Essa palavra astuto, ela é uma palavra ambígua, ou seja, ela tem dois sentidos. Astúcia, astuto, no sentido pejorativo, ruim, ou seja, eu olho isso de uma maneira, eu uso a minha inteligência, eu uso as minhas qualidades, eu uso a minha capacidade de raciocínio que eu tenho para o mal. Mas também a astúcia, eu posso usar a minha inteligência, a sabedoria e o conhecimento que eu tenho adquirido para o bem. Então a Bíblia fala que esta serpente era o animal mais astuto, mais inteligente do que todos os outros animais que foram criados. Só que essa astúcia era focada para onde? Para o mal. E ela pega e vê que Eva está passando e passeando no jardim chamado Éden. E nesse jardim tinha diversas frutas, diversas árvores, e ela passando. E a serpente começa então a observar o andar de Eva. Por onde Eva andava. E de repente, a serpente, intitulada posteriormente como Satanás, ou Diabo, aquele que divide, aquele que é o adversário, identifica algo em Eva. E quando Satanás identifica algo em Eva, foi até um tema que a gente discutiu no PG, né? Satanás se aproximou para tentar Jesus depois de 40 dias. Por que não tentou no primeiro? Por que não tentou no segundo? Porque depois de 40 dias, a Bíblia relata em Mateus capítulo 4, e teve Jesus fome, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Ou seja, a tentação veio quando surgiu um desejo. O desejo surgiu, Satanás se aproximou, tá com fome, né? Ou seja, a tentação vem quando o desejo brota dentro de nós. Desejo esse que é traduzido pelas nossas vontades. E Satanás, então, em Gênesis 3, a serpente, olha para Eva e identifica um desejo surgindo. E ele chega para Eva para bater um papo. E fala o seguinte, a narrativa da palavra de Deus. Ô mulher, oi serpente, você não pode comer do fruto das árvores que estão aqui no meio do jardim?
Deus falou que não pode comer, né? Aí Eva responde, não. De todas as árvores que estão aqui, com seus frutos, nós podemos comer, menos aquela ali, que é uma árvore tão bonita, desejosa, a Bíblia diz, aos olhos, agradável ao meu paladar, mesmo sem experimentar. Ela parece muito boa, aquela árvore, mas eu não posso comer, porque o dia que eu comer, o Senhor falou que eu vou morrer. A serpente vira para Eva e fala, para com isso, Deus não falou isso não. Deus falou isso mesmo, que no dia que você comer, você vai morrer? Sim, ele falou, nem só comer, eu não posso nem sequer tocar nessa árvore. Satanás vira a serpente e fala, para com isso, mulher. Deus não aguenta concorrência. Como assim? Porque Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você será igual a Ele. Como assim eu serei igual a Deus? Conhecedora do bem e conhecedora do mal. Você será igual a Deus. Então Satanás vê o desejo de Eva, e Eva, depois de Satanás lançar esta palavra, criando dúvida, vendo o desejo dentro dela, e ela olhando para a árvore que era agradável aos olhos e também desejável ao seu paladar, ela pega daquela fruta, não sabemos se é uma maçã, poderia ser uma melancia, poderia ser um melão, poderia ser uma jaca, a Bíblia não fala o que era, mas ela pega daquele fruto, come o fruto propriamente dito e entrega para quem? Para o seu marido Adão. Olha, Adão, come aqui essa fruta. Adão então pega essa fruta e come. E a Bíblia diz que quando a mulher comeu e Adão acabou de comer essa fruta, os olhos de ambos se abriram. E quando se abriram, eles se ligaram o quê? Meu Deus, eu estou nu. Aí eles se esconderam. Entrou o pudor, entrou a nudez. E quando eles estavam nus, ele falou, cadê aquela folha de figueira, Eva? Pega aquela folha de figueira ali, pega aquela outra folha, vem pra cá. Trouxe, Eva fez um maiô e Adão fez um calção de banho de folhas de figueira. Só que estava acontecendo o quê? O final da tarde. O final da tarde eles começam a ouvir, a Bíblia diz, o som dos passos de Deus chegando para bater um papo com meu amigo. Todas as tardes eu venho aqui bater um papo com ele, todas as tardes eu venho conversar, eu tenho um encontro marcado com meu amigo. Que amigo é esse, Senhor? Adão. Vou lá bater um papo com ele. Quando Deus chega no local agendado, cadê Adão? Adão estava escondido com Eva. Mesmo Adão se escondendo, a Bíblia diz que Adão, olha só, estava se escondendo da presença do Senhor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você consegue se esconder da presença de Deus? Jamais. Porque o próprio Salmo, o salmista Davi, ele fala, para onde irei eu? Se eu subo nas alturas, o Senhor está lá. Se eu vou até as profundezas do Hades, do inferno, o Senhor está lá. E se eu fizer a minha cama lá embaixo, o Senhor está lá. Não tem como eu fugir da tua presença, Deus. E Adão se escondeu fugindo da presença de Deus. E Deus chega no local marcado e diz, Adão, cadê você, meu filho? Vamos conversar. Cadê você? Deus já sabia onde estava Adão, mas Deus já estava dando a oportunidade dele se arrepender e confessar o seu pecado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, é difícil confessar pecado, irmão? Porque confessar pecado, sabe o que exige? Humilhação do nosso coração. Para eu confessar, gera humilhação, e a gente não gosta de humilhação. E Adão então pega e fala o seguinte, Adão, cadê você? Oi, Senhor. Eu estou aqui, saindo de trás da moita. Imagina, Adão saindo de trás da moita, com aquele calção de figueira. Estou aqui, Senhor, tudo bom com você? Adão, por que você se escondeu, rapaz? Eu vim aqui bater um papo, como sempre. Senhor, eu me escondi porque nós estávamos nus. Eu estava nu, não tinha roupa de banho, não estava com um traje mais adequado, tal. Deus vira e fala, Adão, não acredito nisso, meu filho.
Pera aí. Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Foi a mulher. Você não criou a mulher? Foi a mulher. Já acusou a culpabilidade. Foi a mulher que o Senhor criou. Como se jogasse a culpa para Deus. Tipo, não fui eu que pedi a mulher. Quem me deu foi você. Tava aqui tranquilo, tava de boa, trabalhando, dominando. O Senhor falou, não é bom que o homem esteja só. Eu, porventura, reclamei de estar só? Não. O Senhor me deu a mulher. Então foi a mulher que o Senhor me deu. O culpado não sou eu. O culpado é a mulher que o Senhor criou. O Senhor então vira para a mulher Eva e fala, mulher, o que você fez, menina? A mulher então foi a serpente. O Senhor não criou a serpente lá em Gênesis 1? Criou os animais, as animais selvagens, os animais aquáticos, os animais que ficam voando no firmamento. Foi a serpente que o Senhor criou, jogando a culpa para outro também. Olha o pecado já entrando. E neste momento Deus pega e fala assim, olha, entendi. Serpente, porque você fez isso, você será maldita entre todos os animais viventes. Você rastejará, trazendo a ideia que dependendo da serpente, ela poderia voar, poderia ter asas. A gente não sabe porque não temos material para isso. Mas agora, por causa disso, você rastejará e comerá o pó da terra. Tem uma teoria, acho bem bacana, teológica, sobre este pó da terra. Olha só, quem que Deus formou do pó da terra? O homem, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Serpente, você rastejará e se alimentará do pó da terra. Ou seja, você se alimentará agora do homem. Homem esse o quê? Como que a serpente vai se alimentar dos homens? Das ações, das produções humanas que são já voltadas para o mal devido ao pecado que entrou. Satanás, você vai se alimentar dessas ações humanas, da produção humana. E agora seja sincero, o ser humano faz cada atrocidade, meus irmãos. Ele tem uma capacidade ímpar de fazer maldade e de se afastar diante de Deus. Deus estava trazendo a ideia, você se alimentará da produção humana. Então é o seguinte, aquilo que o homem produzir é aquilo que eu vou me alimentar. Mas agora você, mulher, também tem uma palavra para você. Porque você fez isso, eu vou ampliar grandemente as dores do parto. Subentendendo que a mulher já tinha dores do parto, naquela época não existia cesárea, e então vou multiplicar grandemente a dor do parto. Mas fica tranquilo, que no meio deste cenário completamente caótico e desesperançoso da queda do homem por uma desobediência direta às ordenanças de Deus, Deus também dá uma palavra de esperança. De você, mulher, vai vir um descendente, e este descendente pisará na cabeça da serpente, aonde a serpente lhe ferirá o calcanhar. Quando fala de ferir o calcanhar, não é uma ferida de morte, não é uma ferida mortal, aonde essa ferida seria a cruz do Calvário. Não vai ferir o calcanhar, mas este a qual você feriu o calcanhar, já apontando para o Messias, que é Cristo Jesus, vai lhe ferir a cabeça. E ferida na cabeça é uma ferida mortal. Por isso que a Bíblia diz, na perspectiva de Romanos também, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, a gente começa a perceber que mesmo nessa cena do crime, do pecado, Deus dá uma promessa. Só que no meio deste pecado existe uma consequência. Agora eu não posso mais deixar vocês ficarem aqui no jardim, porque agora vocês são conhecedores do bem e do mal. Vocês pecaram primeiramente porque desobedeceram a minha voz, não foi a comida do fruto.
Não foi porque vocês se alimentaram do fruto, foi porque vocês desobedeceram a minha voz. E a desobediência à voz de Deus é um pecado na vida do homem e da mulher. Este pecado original se arrastou até os dias de hoje. E Deus falou, vai ter uma promessa para o homem novamente ser ligado para comigo. Aonde a ligação entre Deus e o homem foi desconectada quando o homem e a mulher pecaram. Homem esse e mulher essa chamado Adão e Eva, aonde nós somos descendência de Adão. Então nós já nascemos, meus irmãos, em pecado. Por isso que o salmista Davi disse, em pecado eu fui formado e em pecado concebeu-me a minha mãe. Eu já nasci, embora bebê, um pecador, que preciso da graça redentora do Cristo ressurreto. Então já nasci pecador. Todos, a Bíblia diz, são inculpáveis diante dos olhos do Senhor. Precisamos todos da graça de Deus. Por isso que Romanos trabalha muito essa ideia. Paulo trabalha essa ideia. Pois todos pecaram e destituídos, desligados estão da glória de Deus, da presença do Criador. E Deus dá esta promessa e começa toda a história, que eu acredito a maior história de amor feita por Deus. Mostrando o amor incondicional ao homem. Enviando o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. Para que eu e você tivéssemos vida. E vida essa com abundância. Aleluia. A tragédia da queda revelou também a grandeza da graça, o favor imerecido na minha, na sua, em nossas vidas. Porque Gênesis 3, pessoal, ela fala sobre a rebelião, sabe do quê? Do coração humano. O nosso coração, ele é rebelde. O nosso coração, ele não quer obedecer. A Bíblia, ela vem tratando que o problema não está em nossa volta, mas o problema está no meio de nós. Ou seja, o problema, muitas vezes a gente acha que o problema é a sociedade, nós achamos que o problema é a política, nós achamos que o problema é a cultura a qual nós estamos inseridos. Não! Mas Gênesis capítulo 3 nos dá o cerne do problema. O problema, meus irmãos, não está à sua volta, o problema está em você, porque o seu coração se afastou do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado, o problema é você. O problema é você. O problema não é o sistema que está corrompido, porque as pessoas falam, o homem é ruim, porque o sistema é corrompido, e esse sistema que empurra o homem a fazer atrocidades. Deus fala, não, o problema está no homem, porque o sistema é feito por homens, a economia é feita por homens, a política é feita por homens, a parte sociológica é feita por homens, os relacionamentos são feitos por homens, e o homem na sua natureza está com seu coração longe de mim desde o jardim do Éden, quando o seu coração se rebelou a ouvir a minha voz. O homem estava falando, eu não quero mais ouvir a voz de Deus. Esse livro de Gênesis aqui tem uma visão bem teológica da realidade humana. E qual que é essa visão teológica da realidade humana em Gênesis capítulo 3? Ele vem mostrar a nossa tendência ao pecado, a nossa culpa, a nossa ruptura com Deus, mas ao mesmo tempo a fidelidade divina para com a sua criação. Aleluia. É isso. Mostrando que Deus não nos abandona. Glória a Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado, Deus não te abandona. Deus não te abandona.
mesmo que você peque, Deus não te abandona. Algumas lições que podemos extrair deste texto. Primeira lição: a queda começa quando desconfiamos da palavra de Deus. A queda começa quando desconfiamos da palavra de Deus. Quando nós começamos então a cair, pastor? Quando eu começo a desconfiar, a duvidar daquilo que Deus falou. Eu começo a desconfiar das palavras escritas na Bíblia Sagrada. Já vem mostrando a minha queda e a minha desconexão com o Criador. Olha o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1. Gênesis 3, versículo de número 1, diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha a serpente então começando a colocar dúvida naquilo que quem tinha falado? Deus. Não coma. Mulher do meio, a raça humana e a serpente, será que é isso mesmo que Deus falou? Colocando no coração de Eva a dúvida acerca do que Deus tinha dito. Isso é uma das artimanhas de Satanás. Será que a palavra diz isso mesmo? Será que o Senhor está dizendo isso mesmo? Será que essa palavra é tão verdadeira mesmo? Ou seja, Satanás, uma de suas artimanhas e armas para mim e para a sua vida é colocar dúvida naquilo que Deus disse. Para mim e para você. Porque o pecado não começou, pessoal, com uma dúvida, com uma mordida, mas começou, sabe com o quê? Com uma dúvida plantada na mente. Deus falou? Será mesmo que falou? Deus falou, Marcelão? Ah, será que Deus falou mesmo? Opa, peraí. Será que Deus falou mesmo ou não? Eu começo a duvidar da palavra de Deus e Satanás é expert nisso. Será que Deus falou isso mesmo? Veja bem, não é bem assim. Essa palavra você pode relativizar. Essa relativização da palavra de Deus mostra o nosso coração desobediente às suas ordenanças. E Adão e Eva tinham isso dentro deles. Desobedeceram à voz de Deus. Mas o que o levou a desobedecer à voz de Deus, a ter a atitude de desobediência, sabe o que foi? A dúvida. Eu não desobedeci do dia para a noite. Eu desobedeci porque eu duvidei do que Deus disse. Quando eu duvido da palavra de Deus, e como que eu duvido da palavra de Deus? Quando eu começo a olhar as coisas que estão à minha volta. Eu olho o que a palavra de Deus diz e olho a situação na minha volta. Eu acredito mais na minha situação no que Deus diz para mim. E quando eu começo a ter esta compreensão maior da minha realidade e subjugo a palavra de Deus menor do que essa minha realidade, eu começo a duvidar e eu começo a desobedecer e eu paro de confiar e eu paro de acreditar e eu começo a viver segundo aquilo que os meus olhos estão enxergando e não mais naquilo que Deus diz. A dúvida gerada em nós faz o nosso coração se afastar de Deus. Porque a primeira coisa que a serpente faz, sabe o que é? É distorcer a palavra. O que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore? Não, posso comer. Para com isso, não vai morrer nada. Deus não suporta a concorrência. Ele sabe que você será igual a ele. Come, menina, não é boa? A tentação vem sobre ela. Olha só que interessante. Satanás fala o seguinte: qual que é a sua vontade? A minha vontade é comer. Então come. Tem a palavra de Deus que vem sobre Eva,
dando a ordenança para ela e a diretriz: não coma. Aí Satanás vem. Qual que é a sua vontade? Esquece a vontade de Deus. Qual que é a sua? A minha vontade é comer. Então faz o que você quer e não o que Deus quer que você faça. Olha o que Satanás faz na minha e na sua vida. Essa é a artimanha dele. Não é falar assim, um pecado escancarado na sua frente para você cair. Não! O pecado dele é o seguinte, o pecado que ele nos induz é, peraí, o que você quer? A Bíblia fala isso? Tá bom, mas o que você quer fazer? O que você quer fazer? Qual que é a sua vontade? O que te dá prazer, Renato? É isso. Satanás fala simples assim, ó. Então faz o que te dá prazer, meu filho. Só se vive uma vez nessa vida. Só se vive uma vez, faça o que te dá vontade. Aí meu coração se afasta de Deus. Esse foi o pecado de Eva. E é o pecado que Satanás nos induz. Não faça a vontade de Deus. Faça a sua vontade. Por que ele fala para eu fazer minha vontade? Porque a minha vontade vai agradar quem? A mim mesmo. A minha vontade vai agradar a minha carne. Eu estou com vontade de fazer isso, mas vai desagradar a Deus? Não importa, o que importa é a minha carne estar feliz. Eu estou feliz? É o que importa. Eu estou contente? É o que importa. E é isso que esse mundo quer pregar e ministrar sobre nossas vidas. O que importa é a tua felicidade. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que o que importa pra gente é viver o propósito do Senhor e obedecer a sua palavra. Deus não te criou para fazer você feliz. E nem eu, Renato. Estou buscando minha felicidade. Você nunca será feliz nessa vida. Os prazeres desse mundo nunca vai preencher a minha alma, aonde tem uma lacuna aberta do tamanho e formato de Deus. Apenas Ele pode preencher a lacuna dentro do meu ser e da minha vida. Para eu ser feliz verdadeiramente, mesmo não tendo todos os meus desejos realizados, eu estou feliz com Deus. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu não preciso estar tudo bem ao meu lado e ao meu redor para eu ser feliz. Porque a fonte da minha alegria tem nome, é Jesus. E quando eu tenho Jesus, eu me relaciono com Ele todos os Shabats e as viradas do dia. Mas quando eu me escondo da presença dEle, eu mostro muitas vezes um coração rebelde. Satanás insinua para a mulher o seguinte: Deus está escondendo algo de vocês. Não é bem assim. E distorce a palavra. Só que o pecado de Adão e Eva, ele representa a humanidade. Sabe qual que é o pecado que vem sobre a minha e a sua vida? E uma das maiores tentações é a recusa de confiar totalmente em Deus. A gente se recusa de confiar totalmente em Deus. Se Deus fala algo, a gente vê que é impossível, o que a gente faz? Não. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso mudar. Nosso pecado é essa desobediência porque eu não quero confiar verdadeiramente em Deus. Eu quero confiar nos meus recursos, eu quero confiar nas minhas habilidades. E esquece, Deus não joga o jogo da humanidade. Ou você confia em mim, porque qual que é o resultado disso? Quebra de comunhão. E qual é o resultado da quebra de comunhão? 3 coisas que acontecem na nossa vida. Quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Primeiro lugar, vergonha. Eles se escondem. Versículo 7, olha o que diz o texto no versículo 7 de Gênesis, capítulo de número 3. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam o quê? Nus. Estamos pelados. Mas espera aí, vocês já andavam nus, pelados. E vocês tinham vergonha? Não, porque entrou mal, entrou imoralidade, então eu preciso me esconder. Primeira coisa que o pecado faz na minha e na sua vida é causar vergonha. E tudo que a gente sente vergonha, que a gente quer fazer é se esconder, não quer mostrar para ninguém. A gente gosta de pecar na frente de todo mundo? A gente peca sem ninguém querer ver, pessoal. A gente não quer mostrar que a gente está pecando. E Jesus fala isso em João, capítulo 3, a partir do versículo 16 para frente. Que a gente gosta muito de ler aquele texto, né? João 3,16, que diz João 3,16? Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí continua a narrativa, mas as pessoas, os homens, gostaram mais das trevas, não gostam do mundo, eu não gosto da luz. A luz é boa, mas eu gosto das trevas, eu gosto de pecar, eu gosto da imoralidade, eu gosto das coisas escondidas. Eu gosto, mas eu estou vendo a luz. Eu tenho consciência que a luz é boa, mas como eu amo a imoralidade. Como eu amo um pecadinho, como eu amo ter os meus desejos realizados. Então, eu não vou para a luz. Por quê? Quando eu me aproximo da luz de Deus, do Evangelho, essas minhas obras que eu pratico nas sombras, eu pratico no meio das trevas, quando joga a luz, se manifesta, e eu não quero que essas obras, os meus pecados de estimação, os meus pecados que eu não conto para ninguém, nem para o meu cônjuge, eu não quero que seja revelado. Então eu não vou para a luz, eu continuo nas trevas, mas tenho a consciência que a luz é boa, mas eu não posso me aproximar muito ali, porque senão a luz vai demonstrar quem verdadeiramente eu sou. A luz mostra. O pecado, então, essa ruptura com Deus, nos leva à vergonha. Eu quero me esconder. Segunda coisa que ele faz também, sabe o quê? Gera medo. Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Ele respondeu: eu te ouvi e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. A ruptura com Deus gera medo. Eu sei que o Senhor é um Deus santo, sei que o Senhor é um Deus abençoador, mas como eu vi a minha real condição de pecador, eu vi que eu desobedeci, eu faço o quê? Eu me afasto, eu me escondo. Pode perceber, pessoal, quando nós começamos a pecar deliberadamente, a primeira coisa que vai acontecendo com a gente, sabe qual que é? A gente para primeiramente de orar, a gente para de ler a Bíblia, e a gente para de se aproximar das coisas de Deus e para, consequentemente, de se aproximar da comunidade de fé. Perceba isso. Se tem as pessoas que vão, oram, clamam, buscam, sendo a presença de Deus, começa a pecar, a primeira coisa que dá vergonha é culpa. Quero me esconder. Então eu não quero ficar no meio da comunidade de fé. O que eu começo a fazer? Eu começo a me afastar. Não vou mais nos encontros, não vou mais nas coisas. Por quê? Porque ali vai ter o Evangelho. Eu começo a me afastar das coisas do alto, das coisas de Deus. E por que eu começo a me afastar das coisas de Deus? Porque quando eu me aproximo das coisas de Deus, que é a luz, o que acontece? A luz vai iluminar aquilo que eu estou fazendo de errado. E eu vou ser pego. E o meu pecado será revelado. E eu às vezes não quero que o meu pecado seja revelado. Então, para o meu pecado não ser revelado e eu não ser confrontado com a palavra de Deus na boca de muitos irmãos, o que eu faço? Eu me afasto. Eu prefiro me afastar do que ouvir a verdade. Mas se cumpre o que a Bíblia diz. E depois também, a vergonha e o medo tem a culpabilização. O que é a culpabilização? É diferente da culpa. Culpa e culpabilização é diferente. Culpa é o seguinte, é um sentimento que eu tenho. Puxa, eu me sinto culpado. Por que você se sente culpado, Renato? Porque eu fiz algo que não agrada ao Senhor. Eu fiz algo contra o meu irmão, então esse sentimento de culpa é real na minha vida. E quando eu me sinto culpado, eu quero fazer o quê? Eu quero pedir desculpas. Mas a culpabilização é diferente. A culpabilização é o seguinte, para ficar mais fácil. Já que a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Base bíblica para isso, verso 12 e verso 13 no Gênesis. O homem disse: você se afastou, Adão, cadê você? Você comeu do fruto, o homem disse, foi a mulher que você me deu. O culpado sou eu? Porque a culpa me gera uma autoanálise. Puxa, eu não fui tão bacana. Eu começo a fazer uma introspecção na minha alma e falo, puxa, isso daqui não foi tão bacana, Renato. Essas atitudes que você teve não são tão bacanas. Esses seus sentimentos que você tem dentro de você não estão tão saudáveis. Reveja isso. Ela me faz pensar nas minhas atitudes, nas minhas ações, para que eu melhore. A culpabilização não.
A culpabilização é o seguinte: não importa o que eu fiz, eu estou na razão, o culpado é o outro. Ou seja, se eu tive tal ação de comer o fruto, foi porque a mulher comeu primeiro e não eu. O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O culpado não sou eu, o culpado é a mulher. Quem criou a mulher? Quem me deu ela? Então eu não tenho culpa nenhuma. Se você não tivesse feito isso, eu não teria pecado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você põe a sua culpa no outro, irmãozinho? Versículo 13. Então, o Senhor falou: tá bom, já que é a mulher, vamos ver se ela tem um sentimento de culpa ou tem um sentimento de culpabilização. A culpa faz eu repensar. Então o Senhor perguntou o quê? A mulher: o que foi que você fez? Fala para mim, minha filha. Fala para mim. A mulher respondeu o quê? Fui eu? Eu sou a culpada? A serpente me enganou e eu comi. A culpada não sou eu, não. A culpada é a serpente. Um jogando pro outro. Por que isso? Porque eu não tive uma autoanálise sincera, porque o coração do homem não quer se humilhar. Por que ela não falou? Culpada fui eu, porque eu olhei mesmo. A árvore era desejada. A árvore tinha parece que um gosto. Eu nem sabia o gosto, mas já era desejável aos meus olhos e ao meu paladar. Por que a mulher já não falou que o desejo brotara dentro dela? Não, é mais fácil eu colocar a culpa no outro pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas falta de sabedoria, pela minha falta de posicionamento, pela minha falta de verdade. Isso vem desde o jardim. Isso vem para as nossas vidas. A culpabilização. Nós não conseguimos mais fazer uma análise sincera e falar: eu sou culpado. A gente bota a culpa no outro. Eu tive essa atitude por causa disso. Eu fiz isso por causa do outro. A grande pergunta é: tá bom, o que você fez então? Você nunca está errado, já viram isso? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está errado, meu irmão, ou sempre está certo? Dica para uma culpabilização simples. Toda hora que você questiona alguém, se ela colocar a culpa em você de alguma atitude ou de algo que aconteceu, pode ter certeza que nunca consegue fazer uma análise sincera. Porque a análise sincera gera, sabe o quê? Humilhação. Você fez isso. Fiz mesmo porque eu sou ruim. Só que as pessoas não querem saber. Imagina: Renato, você fez isso tal. É difícil fazer isso aqui, ó. Marcelão, fiz mesmo. Porque eu sou ruim mesmo e eu não gosto de você. Só que eu falo na cara. A gente não faz isso. Eu fiz por causa da atitude do Marcelo. Se o Marcelo não tivesse comentado ali, se o Marcelo não tivesse feito aquilo, se o Marcelo não tivesse tomado certa ação, eu não teria tomado essa minha postura. Culpabilização. Mas não é de agora. É desde o Éden. É o pecado original que veio vindo e está em nós. Que só é liberto isso através do poder de Jesus Cristo. Que nos traz a consciência do que está certo e errado e fala: Renato, você tem jeito sim, a partir do momento que o seu coração se humilha. A mim, e olha que interessante, e às pessoas. Só que hoje ninguém quer se humilhar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você gosta de se humilhar, irmão, para o outro? Vou falar aquilo, uma humilhação, vou ficar falando. O não, a resposta negativa você já tem. Vai para humilhação. O não já tem, vamos para humilhação. Vambora, irmãos. Jesus se humilhou, Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, como domínio do poder, ser igual a Deus, mas antes se aniquilou, se humilhou, tomando a forma de servo, visto que Deus o exaltou soberanamente, dando a ele um nome que está acima de todo nome. Nome esse que nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, outro ou qualquer homem pode clamar para ser salvo. Apenas o nome de Jesus. Ele se humilhou.
Mas tem também um texto da palavra que diz: todo olho verá e toda a língua vai confessar, em todas as nações mundiais, americana, europeia, o que for, todos vão ter que confessar e dobrar o joelho e falar: Jesus Cristo é o Senhor. Deus vai vir julgar o mundo. Ele vai julgar. Quer eu queira, quer eu não, ele vai julgar. E será aberto 2 livros, livros da vida e o livro das obras. Livro da vida, graça imerecida que alcançou até nós. Beleza, agora eu vou falar, deixa eu ver o que o Renato fez com essa vida em abundância que eu dei para ele gratuita. Vamos ver o livro das obras. Aí a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas no fogo e vão ver se elas vão se manter de pé ou serão queimadas como palha. Tem uma frase de John Stott que diz o seguinte: olha o que diz. A serpente não obrigou ninguém. Ela apenas plantou a dúvida. O homem caiu por vontade própria, quando já não via Deus como fonte segura de verdade. Deus é nossa fonte segura de verdade. Quando eu não vejo mais a palavra dele como única fonte de verdade, como única regra de fé e prática para a minha vida, eu começo a me afastar dele. E esse afastamento é considerado uma rebelião. Toda vez, pessoal, que a gente relativiza a palavra, a gente esfria na obediência e a gente rompe a nossa confiança em Deus. Nós estamos apenas fazendo o quê? Repetindo o que está lá no Éden. Só uma repetição. Mas Deus é rico em misericórdia. Porque a gente percebe então que o que aconteceu do Éden não é só um evento isolado, é um padrão. O homem sempre vem fazendo isso. E quando eu falo homem aqui é a raça humana. A raça humana. Sempre vem fazendo, é um padrão. Mas Deus ainda, sabe, faz o quê? Continua nos procurando no jardim. Aonde você está, Renato, que se afastou de mim? Onde você está, dona Neuza? Onde você está, Vivi? Onde você está, Luiz? Onde você está, Jennifer? Onde você está, Felipão? Onde você está, Tati? Quero falar com você porque vocês se afastaram de mim. Porque vocês perderam o Shabat. Preparei aqui um café mó bacana para vocês. Um belo bate-papo. Quero saber como foi seu dia. Por que vocês se afastaram de mim? Não fui eu que me afastei de vocês. Vocês se afastaram de mim porque agora não vem mais a minha palavra como a única fonte verdadeira de confiança. Às vezes vocês querem confiar no seu próprio braço. Segundo lugar, o que a gente aprende. A esperança nasce da mesma cena da queda. No meio dessa situação caótica que estava Adão e Eva, envergonhados, escondidos, culpando um ao outro, sem a possibilidade agora de relacionamento, não tem mais relacionamento. Culpei o outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Impossibilitação do quê? De relacionamento. Já que eu não consigo mais me relacionar, vem os filhos, Caim e Abel, e matam um ao outro também. Tema de outra narrativa e outra história bíblica. Olha só, o pecado entra e vai degringolando, porque o relacionamento com Deus foi rompido. Guarde isso, meus irmãos. Mantenha o seu relacionamento com Deus e conseguirá se relacionar com os homens. Aleluia. Você só conseguirá se relacionar com os homens se você tiver um bom relacionamento com Deus. Senão, você não conseguirá se relacionar com os homens. Não vai conseguir. Por mais que você tente, com o seu intelecto, com a sua sabedoria, com tudo, as suas forças, não vai conseguir. Mas se você se relaciona com Deus, o Espírito Santo te capacita a ter longanimidade, domínio próprio, temperança, perdão, paciência. Só assim você consegue. Mas se eu não me relaciono com Deus, o fruto do Espírito não é manifestado na minha vida, eu perco a paciência com o Rodrigo, perco a paciência com a Jodália, perco a paciência com o Wallace e acabou o relacionamento. Se eu não consigo me relacionar bem,
com as pessoas, é porque eu não estou me relacionando bem com Deus. E por quê? Porque eu não vou conseguir aceitar o defeito do outro. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você consegue suportar o defeito do outro, irmãozinho? Ah, pastor, eu estou por aqui, né? Já estou por aqui com Deus. É muito defeito. Aí fala assim, tá bom. Agora você consegue falar das qualidades das pessoas também? Porque cada um tem defeitos, mas também tem virtudes, tem qualidades. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, qual a virtude que eu tenho? Qual a virtude que eu tenho? Fala aí. Qual a virtude que eu tenho? Irmãos. Mesmo no meio desse cenário, Deus faz o quê? Ele anuncia a salvação em Gênesis 3, versículo número 15. Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A sua descendência, Satanás, é a descendência dela, que vai ser a descendência santa, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa de Jesus. Esse rompimento que você trouxe e o homem pecou, da minha presença, eu vou ligar novamente, porque eu vou mandar o meu filho e ele vai ligar novamente o homem com Deus. Por isso, meus irmãos, que o véu se rasga de alto a baixo no templo e todos agora têm acesso ao Criador, que antes só o sumo sacerdote podia entrar aonde estava a Arca da Aliança para fazer o sacrifício e a cerimônia de propiciação para os pecados. Só ele poderia entrar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele fala, Pai, está consumado, a obra de salvação está feita, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, para que se cumpra a palavra, ninguém tira a vida de Jesus, eu mesmo a entrego, então eu morro na hora que eu quiser, então em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele falou isso, o véu se rasga de alto a baixo e toda a humanidade tem acesso a Jesus Cristo, ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia! E você tem esse acesso livre. Pastor, que distância está o Senhor de mim? A um fechar de olhos. O Senhor está à distância de um fechar de olhos. Agora pode falar com ele. Sim. Obrigado, Jesus. Ele está próximo de mim, próximo de você. John Piper fala a seguinte frase. Olha só. Antes mesmo que o homem pensasse em se esconder, Deus já estava chamando. A graça é mais rápida que o pecado. Aleluia! Vou começar a me esconder. Vem pra mim e se arrepende, meu filho. Vem pra mim e se arrepende. Vem e volta. Não perca relacionamento comigo. Já que você pecou, não se afaste. Não se esconda. Não culpe ninguém. Faça uma análise interna. Se arrependa do seu pecado. Que eu vou poder te erguer novamente. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Isaías fala, ainda mais que os seus pecados sejam escuros como a escarlata e vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, mais alvos do que a neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, no meio dessa desordem, meus irmãos, que às vezes nós podemos viver, no meio dessas aflições que a gente pode viver, Deus não nos abandona. Ele nos chama e nos cobre e nos conduz à redenção, meus irmãos. Ele traz de volta a dignidade humana e essa prerrogativa de trazer de volta é dele. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 3, versículo 21. Deus cobre a nossa vergonha. O Senhor Deus fez o quê? Roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Quem que fez roupa? O homem cobriu com figueira. Não é roupa. Para tampar a minha nudez. Eu não consigo sair, embora eu tô com a figueira. Já que aconteceu, fica tranquilo. Vou restaurar a sua dignidade. Você pecou, mas já tem uma promessa. Põe roupa
Camisa, calça, Renata e um sapato. Agora você consegue andar, mesmo sendo pecador de cabeça erguida. Porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então consigo andar? Consigo. Você não precisa mais ficar com roupa de figueira, não. Você pode colocar uma camisa, pode colocar um sapato e pode colocar uma calça. Eu restauro a sua dignidade. E a iniciativa e prerrogativa é minha, não é tua. O Senhor Deus fez roupa de pele. Quem fez a roupa fui eu? Eu fiz o artefato? Não, é Ele que faz. E Ele que veste. E Ele os vestiu. A restauração, a renovação de todas as áreas da nossa vida, que às vezes estão em caos, é prerrogativa dele. A partir do momento que eu reconheço que preciso da ajuda dele. Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar.